E aí, povo, vamos lá? Abrindo o livro lá na página 130, percurso 14, onde fala Estados Unidos, potência econômica. Bem, realmente é uma potência econômica e sabemos que esse título, né, é um processo, foi através de um processo histórico, onde eles, né, os primeiros colonizadores, né, os primeiros habitantes, não admitiram ser apenas uma mera colônia de exploração. Tanto é que nós vimos nos módulos anteriores que os Estados Unidos, né, o norte, como teve uma colônia de povoamento e o sul de exploração, o norte percebendo que o sul não fazia ter um crescimento econômico e sim gerava uma dependência econômica da Inglaterra, o que o norte fez? Foi até o sul, retirou o processo de exploração, que é a famosa questão aí da Guerra de Secessão, onde já estudamos, e deixou de fazer com que o sul dos Estados Unidos fosse uma colônia de exploração e passasse então a também ser uma colônia de povoamento, onde a mão de obra passou a ser remunerada, consequentemente, né, também passou a ser consumidor. Por isso, hoje, os Estados Unidos é o país com o maior mercado consumidor do mundo. E também, né, não satisfeito com só o leste, né, não portando só o leste, eles expandiram para o oeste, tendo acesso tanto ao Oceano Atlântico quanto e 13,4 das importações aí mundiais é justamente dos Estados Unidos, ok? Isso em 2017. Então, vimos então que as mercadorias aí, tudo dos Estados Unidos, gente, é o dominante aí do nosso mundo, essa é a verdade. Aí, eles não satisfeitos com isso, o que eles fazem, né? A gente sabe que no período justamente aí, né, que os Estados Unidos ele fez o processo de colonização, ele também, voltando ali aos módulos, os percursos anteriores, ele divide o seu território em áreas, em cinturões agrícolas e cinturões industriais. Neste exato momento, nós vamos falar aí sobre cinturões agropecuários, os famosos belts, né? Aí, no caso, eles colocam o principal produto aí da agricultura moderna comercial. Aí nós temos IPC nisso aqui, por favor, gente. Está lá na página 131. Não pode esquecer. Observa que os cinturões, né? Eles estão de acordo até mesmo com as características climáticas, tá? A monocultura está centrada aqui nas áreas centrais, né? Está justamente localizada, centrada nas áreas centrais. Está localizada nas áreas centrais e a policultura, ela justamente está nas áreas mais urbanas. Isso é uma questão estratégica, porque você gasta-se menos com o transporte, a mercadoria chega muito mais barata ao mercado consumidor e isso faz com que haja giro de capital. E já a monocultura, ela está voltada para a exportação, ok? E todo o seu território está interligado por ferrovia. Tanto é que as ferrovias, elas passam por dentro das fazendas e vão até os portos, onde essas mercadorias, esses grãos, são exportados através dos contêineres, sem ter desperdício algum, gente, sem ter desperdício algum, diferente do que é da gente, né? E aí, no período justamente da Revolução Verde, 1950, e depois em 1990, né, muitos proprietários, por causa da agricultura comercial, agricultura moderna, eles acabaram, né, sendo atraídos pela expansão urbana e deixando as suas terras. Então, ocorreu a questão da redução aí do número de proprietários que tinham médias propriedades. Passando então hoje, nos dias atuais, os Estados Unidos ter áreas de grandes latifúndios, tá? Imensos latifúndios. Então, essa configuração muda, principalmente a partir aí que eu estopim a explosão em 1990.
Mas quando os Estados Unidos, lá no percurso anterior, quando nós vimos América para os Americanos, Destino Manifesto, nós vimos que, né, a lei de terras, vocês podem reparar que os norte-americanos, eles dividiram as terras deles em médias e pequenas propriedades. Eles não priorizaram as grandes propriedades. Só mais tarde, né, já no final do século XX, meados do XX e final do XX, é que, né, alguns produtores, principalmente os pequenos produtores, atraídos, né, pela sedução urbana, deixaram suas terras e vendendo a elas a preço de bacatela, porque também não estava conseguindo acompanhar a agricultura comercial, e aí os grandes proprietários foram aumentando mais as suas propriedades. Né? Aí está a questão dos cinturões agrícolas. E os cinturões industriais, que são os belts industriais. Observa que cada tipo de indústria está localizada na área onde tem aí a matéria-prima e o mercado consumidor. Ele vai buscando justamente, olha só, aqui na parte mais antiga, que é chamada Cinturão do Ferrugem dos Estados Unidos, que é a primeira região a ser industrializada, lá por onde começou a colônia de povoamento, você tem aqui as indústrias aí, né? As indústrias mais antigas, que seria a região industrial antiga. Já aqui nessa região, onde nós temos aí o Vale do Silício, onde está as indústrias de ponta, a indústria moderna, a indústria limpa, tipo Microsoft, enfim, indústria de tecnologia de ponta, ela está localizada justamente aí nas cidades mais modernas, né? Mais contemporâneas. Então, nós temos essa diferença aí, você observa, né? A questão do Manufacturing Belt, onde é o cinturão industrial. Também essa região, antes que eu esqueça de falar isso para vocês, ela também é considerada cinturão da neve, tá? Senão eu já estava esquecendo de falar isso. Bem, dentro nós temos também a área do Sunbelt, tá, gente? Essa área aí do Sunbelt, essa região, ela que é a cinturão, também chamada de cinturão do Sol, vai do território dos Estados Unidos que predominam climas mais quentes, né? Aí você tem uma área na fronteira com o Canadá, onde se localiza vários espaços aí industriais, tá? Essa região aqui. E aí você tem no oeste, na costa oeste e na porção aqui sudoeste, oeste e sudoeste dos Estados Unidos, beleza, gente? Tá? A porção sul e sudeste, no caso aqui, ó, a porção sul e sudeste dos Estados Unidos, né? Você já encontra aí a região da Flórida, do Texas, né? Você tem uma área mais importante com base aí, tipo a NASA, você encontra uma indústria da NASA que possui vários laboratórios de pesquisa, ou seja, é indústria limpa. Vocês perceberam? E aqui, ó, tá o quê, gente? O centro comercial. Observa que aqui, ó, na parte central, que eu já tinha mencionado para vocês, olha aqui, é mais voltada para quê? Para a agricultura. Claro, isso não quer dizer que não tenha indústria, por favor, deixando isso bem claro. Nós temos aí a indústria da aeronáutica, né? Temos também de tecnopolos nas áreas centrais. Porém, repara, se você fizer um paralelo ao mapa, né? Pega só o mapa do livro de vocês, da página 132, com o mapa da página 131, você vai ver que nas áreas centrais você encontra mais áreas agrícolas. E nessas áreas aqui, onde há uma maior concentração demográfica, você encontra a indústria que precisa de um mercado consumidor mais intenso. Tá legal? Beleza? Ok? Aí, tanto é que, olha só, eu botei para vocês, ó, olha aí a concentração populacional e olha lá a concentração, olha aqui que eu falei, ó o que eu falei para vocês. Justamente o que eu acabei de falar para vocês, a questão. Lembra do conceito de megalópolis? Ou seja, é quando duas metrópoles ou mais estão conurbadas. Observa aqui, ó. Olha só, Filadélfia, Baltimore, Washington, Nova York. Todas essas, Nova York, Boston, são metrópoles que estão conurbadas, ou seja, estão interligadas, né? E você acaba não percebendo aí que essas cidades elas possuem um polo atrativo de interligação umas com as outras, tá? Isso está lá no percurso 15 de vocês. Beleza? Eu estou trabalhando esses dois percursos com vocês.
porque não tinha como eu deixar de falar desses tipos de indústrias sem falar das megalópolis. Então parece que está voando, está aéreo, então eu tenho que dar uma fixada, tá? Então, a questão das megalópolis e das metrópoles você encontra lá na página 139 do livro de vocês, que é a questão da conurbação. Os centros urbanos estão interligados às diversas metrópoles. Olha aqui, ó. São Francisco, Los Angeles, San Diego, são cidades que estão conurbadas e de grande concentração demográfica. E de que tipo de indústria? NASA, Microsoft. Olha só, gente, tá? Olha aqui, gente. Olha só os tipos de indústria. Você tem Washington. É isso que eu quero dizer. Eles colocam, olha aqui agora, ó, o centro. Entendeu? Uma menor concentração demográfica, uma menor aglomeração urbana. Por quê? É zona o quê? Rural, ok? Beleza? Show de bola? Tá? Aí o Vale do Silício, que eu já tinha falado para vocês, né? Que é justamente na região do Vale do Silício, que você encontra aí a área de imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, como eu falei para vocês, que produzem pesquisa de ponta, o caso da Universidade Estadual da Califórnia. Você tem um alto nível, né, aí de tipo de indústria de pesquisa. Beleza, gente? Ótimo, né? Aí eu tenho nos Estados Unidos a questão da imigração também, que desde o seu processo histórico, você viu que as indústrias, né, o processo imigratório nos Estados Unidos foi primordial. Quando eles começaram a ocupar, a gente volta de novo lá dos percursos anteriores. Por isso que eu digo, a geografia tem isso. Se você perde um módulo, lascou, fedeu. Você vai perder tudo. Você não pode dar bobeira, tá? Quando eles começaram a ocupar, lembra que caminharam para o oeste, a América para os americanos? O que eles fizeram? Eles também abriram as portas para os imigrantes, pois eles sabiam que os imigrantes seriam mão de obra para fazer com que o país crescesse. E ele não parou isso. Então, até hoje, os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes. Tá? Então, isso, mas só que em virtude de crises econômicas, né, atos terroristas, né, um número muito grande de latinos e asiáticos chegando, os Estados Unidos também vem passando por problemas econômicos. Tanto é que hoje é um dos países que tem o maior controle de imigração. Porque o que acontece? A partir de 11 de setembro, gente, em inúmeros atentados terroristas, ele percebeu que tinha que dar uma trava nisso. Opa, peraí, tem muita gente aqui e tá confundindo aí a situação, então a gente tem que travar o processo de imigração aí para eles, tá? Então, essa expansão territorial até os dias de hoje faz com que, então, ele receba aí o maior número, sem contar com a perspectiva aí da esperança, né? De uma situação de, como é que se diz? De uma vida melhor, né, gente? Então, aí, essa é a questão. Só que em 29, lembrando, deixando bem claro, por isso que eu cito aqui, ó, 1930 e 1949, surge dessa época, desde 29, a leis mais rígidas sobre a questão de imigração e depois durante a Segunda Guerra também. E, novamente, isso vem se acentuado com atentados das Torres Gêmeas, tá? Em 2001. Outro fator, algo recente. Caraca, a aula caiu como uma luva, por isso que eu não podia deixar de falar. Que é a questão do racismo. Outro assunto que eu falei, pô, tá muito vivo na memória deles para eu deixar passar isso. Não tem como, né? Vocês não têm como falar. Você pode ver que até hoje, né, o norte-americano, ele é muito racista. E a lei dos direitos civis para os negros, gente, olha quando veio, só em 1965. A discriminação, a pobreza é vivida até hoje. Tanto é que existem bairros, tá? Habitados tanto por negros ou imigrantes. Eles fazem essa diferenciação. E são chamados de guetos, são áreas assim suburbanas onde vivem classes sociais. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Isso nós podemos assistir claramente nos filmes, né? Isso a gente assiste nos filmes que são áreas mais marginalizadas, são áreas mais distantes. Observa que o centro, né, lá em Nova York, é o centro dos negócios. Depois você tem as áreas de indústrias e, por último, os subúrbios, as áreas residenciais. E dentro dessas áreas residenciais,
você tem aí os bairros onde tem a segregação, a separação entre negros e brancos. Isso é sério, gente. Isso é sério. E recentemente, aquele policial que matou covardemente, né, aquele moço, né, porque o policial, pelo fato simplesmente dele ser negro, não deu o direito dele se defender. E até hoje aí a população norte-americana vem reivindicando aí pelos direitos, pela igualdade entre negros e brancos. É triste, né? Deve ser horrível. E a gente ainda fala mal daqui do nosso país, né? Na verdade, eu não podia me despedir de vocês sem mostrar o rosto, né? Eu acabei me empolgando, falando pra caraca, e não mostrei o rosto a vocês, tá? Então, um beijo, até no nosso próximo encontro, tá legal, gente? Tchau!